Olá, minha Paraíba, muito boa noite a todos. Você que acompanha semanalmente a tal da política e os moídos que ela traz todas as semanas com entrevistados que trazem pautas importantes, que remexem a política paraibana e a política nacional. Terças e sextas-feiras, nós sempre trazemos aqui nessa bancada um convidado para trazer à luz da informação aquilo que você, né, espectador, telespectador paraibano, quer saber sobre os bastidores da política. E hoje eu trago um nome que nós já vínhamos alinhando essa agenda já há algum tempo. Infelizmente as agendas não convergiram, até pela questão de tempo, de pré-campanha que ele está fazendo para deputado federal. Já foi deputado federal, daqueles que tiveram uma grande visibilidade em Brasília e na Paraíba, e sempre quando dá entrevistas à imprensa, seja ela da Paraíba ou seja ela nacional, tem muitas visualizações, tem muita polêmica e as entrevistas sempre rendem, sempre têm rendido muitos cortes e também muitas pautas para a imprensa paraibana. Nosso convidado de hoje é o ex-deputado federal Julian Lemos, que é pré-candidato a deputado federal para voltar àquela casa que ele fez um grande trabalho quando esteve por lá, quando venceu a eleição de 2018. Julian Lemos, satisfação tê-lo conosco aqui na tal da política de hoje. Rodney, boa noite, obrigado pelo convite. Satisfação estar aqui. Eu acho que é uma oportunidade muito interessante de nos comunicarmos com as pessoas. Eu acho que isso é um espaço muito estratégico para a democracia, e vou te explicar por quê. O homem público, antigamente, ele tinha que andar de casa em casa. Ele tinha que entrar na casa das pessoas. Através de um programa desse, nós entramos na mente das pessoas. Qual a maior facilidade do mundo? E quando entrar na mente, você pode entrar para fazer uma bagunça ou você pode entrar para fazer uma arrumação de ideias. Então, não posso deixar de dar os parabéns a quem se propõe a esse tipo de trabalho extremamente democrático e de prestação política e social. É isso. Julian, eu fiz essa introdução, esse contexto, porque, na verdade, tudo que eu fiz não foi fita para abrir a entrevista, porque, de fato, eu já acompanho o seu mandato, acompanhei toda a sua trajetória, desde o início até o dia de hoje, e a pergunta de entrada, o que mudou, e a gente vai fazer uma pauta separada, estadual, e uma pauta nacional, para a gente trazer os temas que a Paraíba e o Brasil quer ouvir, mas o que mudou do Julian Lemos no intervalo de 2018 a 2022 e o Julian Lemos do novo formato, que busca voltar à Câmara Federal com uma mentalidade, pelo menos eu tenho visto nos últimos dias, diferente, uma postura que você mesmo coloca isso de uma forma diferente daquilo que você fez entre 2018 e 2022? Eu começo falando pela minha área de psicologia. Nós somos frutos de uma construção social. Às vezes o nosso meio nos molda. E nós somos a média daquilo que nos cerca, é isso aí. Eu não vim de um feudo político, eu não vim de uma herança política. Eu apenas fui um brasileiro que o destino quis. O universo fez um desenho para que eu entrasse na política. Logicamente, eu como neófito na política, embora fosse um cara inteligente, leal, corajoso, eu não entendia da política. Então eu tinha uma ideia, como eu vejo a maioria dos brasileiros ter, uma ideia de pessoas que têm uma opinião formada, entre aspas, sem conhecer a história do Brasil, sem conhecer exatamente o que é uma esquerda clássica, o que é uma direita clássica, o que é um neoliberal, o que é um liberal. E eu tinha uma opinião formada baseada naquilo que a gente lê de rodapé. Até que eu fiz parte de um núcleo duro de uma pré-campanha presidencial, de uma campanha presidencial e de um governo, muito próximo de um presidente. Deixando de lado aqui a ruptura inicial, mas eu vi tudo isso construir. Então imagine a adrenalina e a epifania política que eu tive. Mas o que é que mudou? Primeiro, nós começamos quando eu digo nós, você pode ser assim, qualquer pessoa que está me ouvindo, despertar. Despertar o quê? É quando você começa a adquirir conhecimento. E você começa a dizer, peraí, não é bem assim. Peraí. Começa a formar a sua própria opinião baseado nas suas experiências.
Geralmente eu costumo dizer que as minhas experiências não são moldadas apenas naquilo que eu acho. Eu interajo, eu faço uma conexão com todas as lentes desse óculos que eu utilizo, que são as experiências de vida, as minhas experiências da minha construção social religiosa, do meu novo momento religioso com a filosofia, com a psicologia e com a política. Com esses fenômenos da sociedade hoje. E a psicologia me ajudou muito. Então, eu passei a pensar, digamos assim, de uma forma mais racional. E aí foi quando mudou o quê? Julian, não. Eu percebi que algumas coisas que eu trazia comigo não faziam parte de mim. Uma agressividade política. Então, Julian, será que eu posso dizer que você mudou? Não. Eu soltei o que não era eu. É isso. Então, o que você vê hoje é o Julian que eu sempre deveria ter sido. Alguém que conversa com o diferente. Alguém que quando tem dúvida de algo, vai estudar sobre algo. E isso faz com que as pessoas vejam em mim hoje uma pessoa totalmente diferente. E realmente, visualmente, é diferente. Mas aquele ali, eu hoje nem reconheço. Tu acredita, Rudney? Eu nem reconheço aquele Você Julian. se arrepende de ter criado dentro de si e para o exterior aquele Julian Lemos? Eu não criei um Julian Lemos. Aquele Julian Lemos, ele faz parte da minha construção social, dos traumas da infância. E você quer conhecer o adulto, eu vou de volta de novo para a psicologia, que é a minha área. Você conhece a criança. Então eu fui moldado para ser aquilo ali. Alguém alerta, alguém desconfiado. Né? Mas o arrependimento, Rudney, ele traz uma certa culpa. Eu não tenho arrependimentos, eu tenho uma autoconsciência que é diferente. Eu não posso criar um monumento ao meu passado, aos meus equívocos, porque a minha experiência política, eu acho muito simplório dizer arrependimento. Eu adquiri uma autoconsciência, eu não posso me julgar ao ponto de condenar-me em relação a como eu falava, porque crimes eu não cometi. Eu apoiei alguém que vinha com a máscara para mim, experiente político, uma raposa velha, e pegou um rapaz, um cara maduro, porém um menino na política. Então, não fui eu que fui atrás de Jair. Ele me viu e me puxou. E até então ele me falava algo que ele não vivia. E assim como um casamento acontece, que você vai convivendo com a pessoa e você só conhece realmente quando convive, foi isso que aconteceu. De repente, me disseram algo, me chamaram para uma festa, quando eu entrei achando que era um aniversário, era um velório. Mas você entende que aquele Julian Lemos, que foi, de certa forma, construído ao longo da sua trajetória, você entende que você só conseguiu se associar à ideia Bolsonaro, a tudo aquilo que envolveu os primeiros passos do início daquela construção de Bolsonaro presidente, porque você tinha aquele estilo, porque era a forma que você empregava as coisas naquele momento. Você acha que foi isso que, com aquela forma que você agia, que você acha que não era a forma correta, foi aquilo que lhe uniu ao estilo Bolsonaro? Eu vou te ajudar com uma pergunta muito mais profunda. Carl Jung, digamos assim, um dos psiquiatras e psicólogos mais preeminentes da história de todos os tempos, ele dividia, ou melhor, ele explicava os fenômenos da mente humana e do consciente coletivo como arquétipos. Vamos lá. Nós temos uma cultura machista. Nós temos uma cultura legalista, né? Principalmente a nossa cultura judaico-cristã. Patriarcado, do bandido bom, bandido morto, do justiçamento. Quase todo brasileiro tem isso. O brasileiro médio, ele não busca justiça quando ele vê algum crime. Ele busca justiçamento. Se pudesse, até pularia a defesa e o julgamento. Então, esses arquétipos, ele vem na mente da consciência coletiva. E eu fazia parte disso. Você faz parte de várias que você nem imagina, que está dentro do seu subconsciente. E que, através de processos terapêuticos, através de traumas, eles eclodem. E sim, eu me identifiquei com o bandido bom, bandido morto. Mas eu não fazia a menor ideia que, de repente, na minha família, na sua, na família de quem está me ouvindo, pode ter um bandido. Só basta ele atropelar uma pessoa porque tomou uma dose de vinho e
Aí ele também é para ser morto? Por exemplo, a gente está vendo agora aí, e aqui não é visceral, são análises, tá, políticas. Nós hoje analisamos uma família que era a família do bandido morto. Que está provado que a família já está lotada de bandidos. Por exemplo, só citando aqui, o filho mais novo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Renan, falsificou documentos para forjar e ter um empréstimo e dar calote. Inclusive, já filho de um presidente. Nós temos um candidato presidencial, filho de um presidente, que não tem mais, pode até ter sido arquivado por manobras jurídicas e pelo poder político que eles tinham e têm ainda. O arquivamento das investigações das movimentações financeiras do COAF, suspeitas, aonde já foi provado com foto e imagem de assessores depositando dinheiro espécie nos caixas eletrônicos, nos dias que recebiam, faturamento daquela loja de chocolate, que na realidade era uma lavanderia. É um cara corrupto. Mas são esses que diziam o bandido bom e o bandido morto. Nós temos agora evidências, né? Evidências de que Eduardo Bolsonaro hoje vive nos Estados Unidos com dinheiro do Banco Master. De um banco que foi feito para quebrar. Ele não foi feito para ser um banco como qualquer um outro banco. Era uma instituição feita através de uma engenharia política poderosíssima para dar um golpe que dizem que é 64 bilhões, eu já cantei a pedra que isso vai triplicar. E é o que está acontecendo, como mostrou no Rio de Janeiro, que a conta de 1,2 bilhões já está em 3,6. O que eu quero te falar é que nós somos, muitas vezes, atraídos para heróis da política. Assim como aconteceu com Collor de Mello, a história dos Marajás. E ele era o principal Marajá. Né? Inclusive com o pai que assassinou um senador dentro do próprio parlamento. Então, é como eu estou te falando, eu não posso gerar em mim uma culpa. Porque nós somos direcionados, muitas vezes, Rudinei, porque quem está acima, quem controla a narrativa. Isso acontece no campo religioso, no campo político. Então, assim, eu fui atraído sim, mas eu despertei. E é isso que eu hoje faço, é tentar tirar as pessoas dessa lama, dessa confusão mental que existe hoje no Brasil. E como foi gerado? Eu tive a oportunidade, por muitas vezes, desde 2007, que eu fui anualmente a Brasília, eu acho que eu já fui umas 15, 20 vezes a Brasília, acompanhando marcha dos prefeitos. Eu acompanhava os prefeitos, na época eu morava no interior e trabalhava no interior. Anualmente eu ia fazer a cobertura de marcha dos prefeitos e atuava dentro da Câmara dos Deputados por muitas oportunidades. E Bolsonaro nunca foi o deputado de expressão. Nunca foi aquele que fazia grandes discursos, nem aquele que aparecia na mídia. Como foi criado? Como foi criado? Eu falo, criado o desconhecido para o fenômeno da eleição de 2018. Como é que foi essa engenharia que o fermento que vocês colocaram em Bolsonaro, que ele virou o desconhecido, aquele deputado que não tinha quase projeto, que não se movimentava, que não falava quase na tribuna, para o Bolsonaro que virou uma febre nacional no período de 2018 a 2022? Rudinei, a sua pergunta é uma pergunta tão importante que talvez nem você tenha noção da pergunta que você fez. Vamos lá. Bolsonaro, amigo, e o bolsonarismo, que é sucessor do Bolsonaro, é o bolsonarismo, isso são sintomas, isso não são causas. Em 2012, começou-se um movimento no Brasil. Não é por causa de tantos centavos, o gigante acordou, você lembra disso, aquele movimento, o MBL, aquela coisa toda? Bolsonaro nem era citado ali. Era um movimento de revolta. Que revolta era essa? Dos escândalos de corrupção, da classe política. E isso também se inclui o PT. Né? Embora o PT, nos escândalos que teve, quando você vai se aprofundar, era quem tinha menor culpa. Os partidos aliados, chamados Centrão, eram os que estavam mais envolvidos com os escândalos. Né? O PT, e Lula não deixa de ter uma culpa ainda que seja culposa, porque é presidente, aquela coisa toda. Mas muitas vezes a gente se torna vulnerável quando a gente baixa a guarda. E o Congresso Nacional não é brincadeira. Aí aqui eu também não quero colocar Lula na cruz. Porque não existe presidente. E quem conhece a história, essa semana eu estava estudando sobre a história do Brasil, inclusive República Nova, enfim, a monarquia, tudo isso. O Congresso, ele sempre controlou aquilo ali. Sempre controlou. Bota o presidente abaixo, como foi o caso de Dilma. E os erros da classe política criou uma necessidade de um herói, de um Saul,
Foi isso que aconteceu. Não era Bolsonaro, era qualquer um que emergisse se mostrando contra o sistema. E até hoje as pessoas acreditam num tal sistema como se fosse algo à parte, mas todo mundo está dentro do sistema. Uma vez você eleito, você faz parte do sistema. Resta saber se você irá ser alimentado, drenado ou irá se perceber dentro desse sistema. Mas como foi escolhido ele, Bolsonaro? Vamos lá, vou chegar agora. O que é que acontece? Começou aquele movimento, o sentimento de revolta na sociedade. Ninguém apareceu como um catalisador daquela energia, daquela sociedade, daqueles anseios da sociedade. Aparecia ali Magno Malta, e antes de Magno Malta, que era alguém que tinha uma projeção muito grande, inclusive até superior até a ex-presidenta Dilma, no sentido de projeção nacional com a questão da pedofilia. Aí surgiu um justiceiro, Sérgio Moro. E Sérgio Moro não tinha carisma, mas tinha a fama de um comissário Gordon, ou talvez até de um Batman no Brasil. Lava Jato, e ele foi cogitado até com 8, 10 pontos na pesquisa, sem nem abrir a boca que seria um candidato. Bolsonaro percebeu isso. Procurou Magno Malta e disse, olha, chegou a hora. Inclusive isso relatado entre mim, Bolsonaro e Magno Malta. Magno Malta não quis meter o pé no acelerador, estava mais preocupado com sua reeleição, e eu compreendo ele. Aí Jair foi e entrou. Aí onde é que entra o mistério? Como você bem falou, Jair Bolsonaro era um deputado de baixo clero. O que é um baixo clero? É alguém sem relevância em decisões, em absolutamente nada positivo em Brasília. Baixo clero é isso, que inclusive o Bolsonaro inaugurou o baixo clero do baixo clero, para você ver que a gente chega já aí. Então o Bolsonaro, ele começou a, de forma até surpreendente, lembra de Enéas, que Enéas, as pessoas riam de Enéas pela genialidade dele, as pessoas riam de Bolsonaro pela babaquice dele, as ideias, ele falava em coisas assim que você dizia que isso é um absurdo. E ele era um ser caricato, mas foi criando popularidade. Começou a fazer sinal de arminha e cooptou, irmão, aí onde está o pulo do gato. Ele entrou no arquétipo da mente do cidadão de bem. Cidadão de bem, entre aspas, porque todo mundo é cidadão de bem até que se prova o contrário. Mas ele juntou o Deus, pátria e família. Todo mundo tem família, todo mundo gosta do seu país e todo mundo, de alguma forma, tem alguma conexão com o sagrado, com sua religião. Então ele botou Deus, pátria e família. Aí, meu amigo, virou a tríade das conexões do arquétipo da consciência coletiva. Mas ninguém nunca tinha percebido que Deus, Pátria e Família já vinha de Mussolini na Mas Itália? não tinha, porque o povo não lê, meu irmão. Quem sabe quem é Mussolini? E não dá para comparar, porque Mussolini era um poliglota, era um camarada estudado. Mussolini é um camarada inteligente, psicopata, mas inteligente. Eu não posso comparar Bolsonaro com Mussolini, muito menos com Adolf Hitler, que a gente está falando de pessoas cultas, eruditas, que faziam um discurso fora do comum. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir um discurso de Hitler traduzido, eu já escutei vários, ou de Mussolini, você diz, pelo amor de Deus, o que é isso? Era uma genialidade que os generais deles diziam. Nós odiamos esses homens, mas nós odiamos Hitler. Quando a gente escuta ele, nós amamos. E Bolsonaro não. Bolsonaro, ele dizia coisas que parecia que ele estava numa montanha russa. Ele vinha, descia, subia de novo, entrava no trem fantasma. Bolsonaro era uma tragédia. Bolsonaro não tem uma verve, ele não tem uma forma eloquente de falar. Ele falava por ganchos, por gatilhos. Por exemplo, bandido bom é bandido morto, a única coisa boa no presídio de Pedrinhas, em Maranhão, o presídio de Pedrinhas, ele entrava na história... Citação bíblica. Mas nem ele sabia o que era Bíblia. Bolsonaro não lê, Bolsonaro decorou. Bolsonaro decorou o único versículo que é a sentença da sua prisão. Porque a verdade está vindo à tona e a verdade liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Exatamente. E esse versículo ele anotava na mão, porque ele nunca tinha lido. Bolsonaro, ele é um produto dessa consciência coletiva e, acima de tudo, de uma explosão de identidade do povo brasileiro. Aí eu vou chegar aqui num ponto mais pontual ainda, mais preciso. Nós viemos de um país onde havia o preconceito cultural. E aqui não é discurso, nem arquétipo, nem jeito de ativista eu tenho. Mas eu sou conhecedor da história. Desde a invasão dos portugueses aqui no Brasil, antes de 1500 eu estudo e depois de 1500 eu estudo também. Sempre foi um Brasil de privilégios. Da classe aristocrata, dos coronéis,
Desde a princesa Isabel, que disse, olha, chega, não dá mais para ter isso aqui. E chegaram para ela e disseram, a senhora vai entregar seu império através dessa sua medida. Ela disse, pronto. E ela foi exilada. E quando a gente vai para a história dos exílios, daqueles que quiseram fazer bem ao Brasil, a gente vai para Juscelino Kubitschek, a gente vai até para o próprio Vargas, que foi uma era dura. É vasta, né? Mas assim, mas sempre tem alguém que se incomoda, que é o capital. E Bolsonaro conseguiu. Aí você agora preste atenção. Quando as pessoas perceberam, as pessoas não, esses interesses perceberam alguém com uma popularidade e um magnetismo da sociedade, mas sem raiz, sem estrutura espiritual, sem raiz familiar, apenas digamos assim, um elefante com muita força, mas sem cérebro. Era Bolsonaro. Aí cercaram ele. Aquela boa intenção que Bebiano tinha, que o povo brasileiro tinha, do que ele dizia que ia combater a corrupção. Esse não era o discurso de Bolsonaro? Combater a corrupção, lutar contra o sistema. Inclusive dizia, o Centrão é isso e aquela outra. Do nada, Bolsonaro começa a dizer, eu era do Centrão, eu acabei a Lava Jato. Quer dizer, o estelionato eleitoral. Então, por que ele foi escolhido? Ele não foi escolhido uma ideia. E ele entrou na ideia. Quando ele entrou na ideia, ele vestiu aquela roupa sem nenhuma estrutura. Vamos lá. Família. Bolsonaro é uma tragédia como chefe de família. Aí você está dizendo, mas Julian, por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque eu sei e porque vazou. O relacionamento dele trágico, do filho entre ele e Eduardo, que ele não tem moral nenhuma para Eduardo, inclusive com falta de respeito, palavrões, que um pai que se dá o respeito jamais aceitaria. Aí eu sei das confusões da própria família entre filho, mulher, mulher com filho, irmão com irmão, ele com filho, sabe? Um filho dele que ele foi buscar, que a mãe levou, nem botou o nome dele, que era o Renan, trouxe para cá. Então, em termos de família, Bolsonaro é um dos piores exemplos que pode existir, mas ele leva essa bandeira da família. Como cristão, Bolsonaro é uma tragédia. Bolsonaro corrompeu todas as esposas. Não existe uma única pessoa ao redor dele, isso vai do Queiroz, isso vai do advogado dele, Youssef, isso vai dos filhos, isso vai de todo o entorno dele. Todo mundo é corrupto, cara. E como é que E para finalizar, conseguiu... entrei na questão da família, entrei aqui na questão de ser cristão e da pátria. Aí ele lascou tudo, porque o camarada sempre buscou dar golpe, sempre deixava isso claro como alguém que não queria pagar imposto, alguém que daria o golpe, alguém machista, preconceituoso, misógino. Então, veja só, aí você vai dizer, mas como? Porque as pessoas, no fundo, não gostam de Bolsonaro, se identificam com Bolsonaro. Então não é Bolsonaro. Bolsonaro, volto a dizer agora para você entender, não é a causa, é o sintoma de um povo adoecido, meu irmão. As pessoas estão adoecidas e quando vê aquilo diz, epa, eu me identifico com ele. Isso chama-se identidade, conexão de identidade psíquica. Então o Brasil estava doente? O Brasil é doente. Quis tomar um remédio como O Brasil é doente. O Brasil é doente. Enquanto a gente não adquirir a autoconsciência da nossa sociedade, esse Brasil permanece doente. Eu vou lhe dar um exemplo. Você quer mais um sinal de um Brasil doente quando não existe identidade de classe? Não existe identidade de classe. Outro dia eu fui lavar meu carro ali e a Zona Azul de João Pessoa, que eu acho um absurdo aquilo ali na beira da praia, fui lavar meu carro. Eu tenho onde lavar meu carro, mas eu vou, às vezes, há mais de 20 anos, ajudar os meninos ali em frente ao Banco do Brasil. E de repente passa um rapaz, um senhor chega assim com um carrinho, eu nem percebi que ele estava com um carrinho, eu acho que era de milho, alguma coisa e tal, e o pessoal falando, a gente fala, eu até admiro que os lavadores de carro falando com uma consciência de classe, fazendo críticas a Bolsonaro, fazendo críticas a Lula também, mas mostrando que no tempo de Lula era assim assado, e de repente um cara, bom é Lula. Aí quando eu olhei pro cara assim, todos eles disseram, ó, viva ali de Bolsa Família, etc. O cara abaixo da linha da pobreza, meu irmão. A consciência de classe. Não é que você tenha que ter guerra de classe, mas consciência. Não é possível um professor de história, um professor de psiquiatria, um profissional da psicologia, alguém que tenha conhecimento de antropologia, ser bolsonarista. Porque a história mostra que esse padrão não é o padrão Bolsonaro. É um padrão que, se você não tiver cuidado, ele aparece. Esse mecanismo de pensamento na sociedade, de armamento, de violência, de intolerância, principalmente com quem pensa diferente, isso não é de Bolsonaro. Isso é da nossa sociedade.
ela está doente, Mas o sim. estilo Bolsonaro botou a maldade das pessoas para fora, você acha? Botou a maldade das pessoas para fora. Não é à toa, rapaz, que você sabe disso. Ainda no governo de Bolsonaro, antes de acabar, ativistas bolsonaristas entraram na casa de alguém que fazia um aniversário e, por ele ser apenas um petista, atiraram e mataram ele. Existe vídeo na internet aí de pseudos atiradores, que isso não é assim. Antes de Bolsonaro, a questão de clubes de tiro, de atiradores, era uma coisa muito tranquila. De repente, suspeitas de envolvimento com venda de armas de fogo, pessoas tendo acesso a armas de fogo em um volume alto, sem muita clareza de como isso era feito. E essas pessoas chegavam, às vezes, em um bar e havia uma chacina. Eu tenho esses vídeos. Então, talvez você não saiba, Rudney, mas na nossa sociedade, 3% da sociedade é composta por narcisistas, pedófilos, psicopatas e sociopatas. Muitos deles ainda não despertaram essa condição, a não ser que quando tem gatilhos. Então, é como se fosse uma frase, um trauma, alguma coisa. Então, essas pessoas eclodem e começam ali. Quando a gente vai para o poder e para o campo religioso, isso aumenta em 80% os que estão acima, porque eles não dependem de ética, de nada, eles simplesmente vão sem escrúpulo. Isso aflorou muito nesse momento, nessa época do país. Só para você ter ideia. Não é possível, na minha família, ainda bem que ninguém faleceu do Covid. Eu tomei as cautelas que podia, não, confesso que fiquei receoso, tomei vacina, dei vacina a todo mundo. Mas as pessoas não tinham sequer compaixão e nem sentiu a dor. Quando o Bolsonaro ria, isso não tem como alguém hoje negar o desprezo dele pela vida e pela dor humana. Bolsonaro imitava gente faltando ar, Bolsonaro ria, Bolsonaro dizia que não era coveiro. Tudo o que um líder não deveria fazer, em termos de frases, palavras, postura, ele fez, e havia quem o apoiasse. Na frente do Palácio do Planalto, as pessoas riam das piadas dele. E como é que tem cidadãos de bem, pais de família, que ainda defendem e que não querem esse tipo de movimento dentro do seu núcleo familiar e defendem uma pauta como essa para que um líder desse volte ao mandato de presidente? Ou alguém dele? Identidade. É identidade, irmão. É identidade. Pior do que dentro de casa, são pastores expulsando seus membros das próprias igrejas. Bolsonaro, ele gerou um dano irreversível, incalculável, ao ponto de membros serem expulsos de suas igrejas apenas por não concordarem em palanque político. E está cheio de vídeos, inclusive pastores, dizendo o seguinte, abre aspas, quem aqui for petista, saia em fila para não gerar tumulto. Outros dizendo, eu nunca mais vou no Nordeste gastar um centavo, porque culpam o Nordeste de ter dado a vitória a Lula, quando na realidade a vitória do Lula veio de São Paulo e de Minas Gerais. Você pergunta, como então as pessoas ainda querem isso? Identidade dessa consciência coletiva adoecida. Bolsonaro destruiu as famílias e a igreja do Brasil? Ele não chegou a destruir. Ele revelou o que está dentro das igrejas e dentro das famílias. Eu tenho familiares que deixaram de falar comigo porque eu rompi com o Bolsonaro. Eu tenho amigos de mais de 40 anos que deixaram de falar. E você que está me ouvindo, tem vários conhecidos seus que também deixaram de falar com você e mudaram com você. Eu vou lhe dizer uma coisa. Na minha casa aconteceu uma coisa recente, onde eu fui entrar no elevador e entrei com meu filho e, de repente, uma pessoa que eu não conheço, né, e que meu filho é amigo do filho dele, se dão super bem, e eu não conhecia essa pessoa. Ele entrou e, quando ele me viu, botou uma cara feia. Eu não fazia a menor ideia quem era ele. É porque ele é bolsonarista. Outro dia, eu vi na internet que uma mãe tinha dito à filha que ela não ia para o aniversário na casa do coleguinha, porque o pai do coleguinha disse ao coleguinha que ela era lulista e ele era bolsonarista e não queria os filhos juntos. Eu te pergunto, esse é mais um dos reflexos, mais dos sintomas do que Bolsonaro trouxe à tona na nossa sociedade. Um apartheid da sociedade? Apartheid da sociedade. Quase como hipnose coletiva. Chegando à conclusão não, a definição que eu dou, científica,
de 1961, quando foi descoberto pelo psiquiatra Robert Lifton, de um mecanismo gerado em pessoas que escapavam de seitas religiosas. E isso pode ser comparado a uma seita religiosa que é o bolsonarismo. O bolsonarismo não é um movimento ideológico. Ele não tem nada a ver com ideologia. O bolsonarismo não se sustenta em ideias, mas sim em preferências, em crenças. Então é como se fosse uma seita. Onde gerava um mecanismo de trava mental. Quando você falava algumas palavras, por exemplo, e fala algumas palavras como Globo, como Israel, como PT, essas pessoas travam e elas automaticamente bloqueiam qualquer tipo de autocrítica. É uma parada de pensamento chamada thought stop. Isso aí até a ciência explica. E eu vou te falar, complicado. É preciso terapia, é preciso autoconsciência. Agora, como fazer as pessoas ter autoconsciência de algo extremamente entranhado na sua construção social, religiosa, enfim. É bem complicado isso. E após todos esses relatos, esse arcabouço que você traz, altamente cheio de informações e que isso eclode, como você disse, é só colocar isso para a sociedade que tanto positivamente quanto negativamente ele repercute. Baseado em tudo isso, qual é o risco que o Brasil corre em colocar na disputa, e quem disputa tem chance de vitória, ou probabilidade de vitória, qual é o risco que o Brasil corre em colocar Flávio Bolsonaro no comando do país novamente? Ele não, mas o estilo Bolsonaro a novamente tomar conta do país. Tomando como regra que, à luz da filosofia, tudo que é criado após de ser criado, o que vem é cópia, Flávio Bolsonaro é uma cópia de Jair Bolsonaro. E como cópia, ela já vem com defeitos. Flávio Bolsonaro, na possibilidade de ser eleito presidente da República, uma coisa você pode ter certeza, e olha que eu até agora não errei uma, ele iria gerar uma instabilidade institucional profunda. Lula é perfeito? Não. Ainda é cedo, mas Lula, com todo defeito, com tudo aquilo que precisava ser melhorado, Lula foi um golpe de sorte que o Brasil teve dessa segunda vez agora. Porque Lula, além de estar no seu último mandato, até pela idade, até porque a própria lei não permite, Lula é um cara da democracia. Lula é um cara que consegue conversar, é um cara que é respeitado e que o Supremo, e que o Congresso, e que as relações exteriores, os países já conhecem. Lula tem muitos aliados. Você não é obrigado a gostar do Lula, isso é fato. Lula é um personagem histórico. Flávio Bolsonaro é um entreguista. Flávio Bolsonaro, ele é um corrupto. Bolsonaro é um cara com falha de caráter profundo. Estamos chegando a 30 dias. Nenhuma explicação daquilo que ele negou a princípio quando perguntaram a ele. Estão querendo dar um jeito e já estão dizendo de antemão. Veja só, o prazo acabou agora, já faz 20 dias, vai para 30 sem explicação. Estão tentando fazer um arrumado. O cara se reuniu com alguém preso para fazer um acordo que tirasse ele, prometendo, inclusive, que quando ele fosse eleito, iria livrar ele. Eu sei como é que funciona essa regra. O neófito, o bolsonarista, ele quer nota fiscal de corrupções e de tramóias, de tráfico de influência. Isso não existe, seja racional. Então, nós temos alguém que já promete de antemão cassação de ministro do Supremo, que algumas pessoas acham isso lindo, mas tudo tem um preço. Mas, acima de tudo isso, sabe o que é que pode acontecer? Caso ele seja eleito? Eu vou te falar aqui agora. Uma caça às bruxas, dos quais eu sou o que menos seria perseguido, e seria muito. Mas uma verdadeira submissão a um nível subalterno nunca antes visto do Brasil aos Estados Unidos. Flávio Bolsonaro, além de ser um corrupto, ele é alguém que não tem experiência administrativa alguma. Ele foi um deputado estadual que operou bastante, não tem relevância nenhuma, e como senador, mesmo sendo filho de um presidente, não tem absolutamente nada relevante. Nada relevante. Flávio Bolsonaro é conhecido em Brasília como senador que operava sobre tudo, inclusive sobre toda a saúde do Rio de Janeiro. Esse é o homem que queremos para presidente do Brasil. Todo o entorno de Flávio Bolsonaro é corrupto. Todo. Eu não posso me aprofundar muito, porque eu não tenho imunidade parlamentar. E torço que o povo da Paraíba me dê, para que eu possa prestar um grande serviço. Mas eu vou te falar uma coisa, é muito perigoso
a volta de Flávio, a volta não, né? Uma eleição de Flávio Bolsonaro. Aí você me pergunta, Julian, você acredita nisso? Eu acho que tem perigo, mas não acredito não. Você acha que essa fala de Flávio Bolsonaro com Vorcaro, ela é um grão de areia para aquilo que de fato tem de delitos de Flávio Bolsonaro nos bastidores? Eu tenho certeza, eu não acho. É uma relação extremamente promíscua, política, econômica, é uma relação de altíssimo nível de corrupção. E Vorcaro, me parece que, embora ele seja um grande não, ele é um gangster, e o estilo dele é de gangster, porque ele tinha um matador de aluguel, né, que inclusive o próprio estilo, a própria forma como o cara se matou é estilo máfia. O cara entrou em menos de 20 minutos, já tentou contra a vida, depois de 2, 3 dias lutando contra a vida, algumas pessoas acharam que ele escapou, eu já tinha cantado a pedra, ele vai morrer, não tem jeito não. Ele morreu por asfixia, mas de quê? Ele foi sufocado, morreu de quê? Porque se o cara tentou e ressuscitou, segurava ele, né? Enfim. E Flávio Bolsonaro também. Flávio Bolsonaro tinha um matador de aluguel a seu serviço, que era o Adriano da Nóbrega, que serviu de queima de arquivo na Bahia e que foi homenageado e ainda preso. E tinha familiares seus, esposa, mãe, trabalhando, irmã e mãe trabalhando no gabinete de Flávio. Flávio é o maior representante do grupo do crime organizado das milícias no Brasil. Ele é o garoto propaganda da milícia. Inclusive o pai dele defendia muito, né? Dizia que era uma das formas da população mais carente ter proteção pela milícia. Então veja que o Brasil pode se tornar... Flávio tem tudo para se tornar, caso fosse eleito, um dos maiores gangsters que esse mundo poderia testemunhar. Então, assim, eu não vejo só com maus olhos, eu torço que isso não aconteça. E é por isso que eu coloquei meu nome para uma disputa de debate. Porque eu hoje me sinto no dever, sabe? Assim como alguém vai para uma guerra lutar com armas, e a minha arma é a voz, eu tento orientar as pessoas para que não arrisquem, porque a cadeira da presidência da República não é uma aventura. Nós tivemos um ex-presidente agora, um ex-presidente que não fazia a menor ideia do que era uma cadeira da instituição Presidência da República. Eu estou falando de alguém que sentava numa cadeira para mostrar que era humilde, para comer frango com farofa, alguém que chegava numa reunião para falar com o ex-presidente da República Americana, americano, e oferecia a Amazônia do nada, numa conversa totalmente desproporcional e sem sentido nenhum. Bolsonaro chegou a oferecer a Amazônia? Sim, a Al Gore, em Davos, encontrou-se lá numa reunião, naquela reunião que ele fica lá isolado no canto, porque pode reparar, toda viagem de Bolsonaro, quando ele foi para os Estados Unidos, ele ficou comendo pizza na calçada com seus bajuladores. Ele foi para Davos, ninguém queria conversa com ele, aí chegou Al Gore, por misericórdia, para conversar com ele, dizendo que conhecia lá Alberto Sircas, ele disse que era, aí Bolsonaro do nada disse que era inimigo desse cidadão na luta armada, Al Gore ficou todo por fora, porque americano, quem conhece o mínimo da mente dos americanos, eles são arrogantes, eles são prepotentes, eles veem o Brasil como sub-raça. Ele vê o brasileiro como sub-raça. Muitas vezes até brasileiros da cor branca como eu chegam lá achando que é branca, não, você é latino. E ele olha para Jair Bolsonaro com certo desprezo e faz um comentário. Olha, a Amazônia é algo muito interessante. E Jair Bolsonaro, de forma assustadora, diz, temos muitas riquezas e queremos explorar com vocês. Oxe, quem já viu isso? Entregando a Amazônia. Não, ele deu. Ele deu. Então, ele não tinha dito isso quando foi candidato. Flávio já garantiu. Flávio não sabe. Olha, Flávio, ele nunca deu para nada na vida, a não ser político. Qualquer pessoa hoje, de alguma forma, foi um médico, foi um empresário. Essa família é o maior exemplo de um Bolsa Família elitizado. Se Flávio for presidente, ele entrega o Brasil ao capital estrangeiro? Ele já prometeu. Não é o que eu acho, ele prometeu. Inclusive, eu vou mais fundo. Flávio Bolsonaro, ele não é um agente infiltrado. Ele é um agente para desestabilização do nosso país. Eduardo Bolsonaro trabalha como conspirador em qualquer país do mundo. Prisão perpétua. Porque estão conspirando. Isso não aconteceria na China. Isso não aconteceria nos Estados Unidos. Isso não aconteceria na Rússia. Isso não aconteceria em nenhum país do mundo. Um brasileiro em outro país conspirando para que o nosso Brasil tenha taxas, inclusive dizendo frases como, abre aspas, como o Eduardo falou, se o Brasil ficar terra arrasada, eu já estarei me sentindo vingado. Usando frases como, tem que queimar a floresta inteira. Ninguém percebe que essas pessoas estão tomadas
por um sentimento de autodestruição patriótica, não. Isso não tem nada a ver. Olha só. Eu sou o maior especialista no Brasil sobre a família Bolsonaro. E ali eu sei cada personagem quem deixa de ser. Não há quem me conteste. Não há quem me conteste. E eu estou falando aqui da família Bolsonaro. Esses que vivem ao redor, como a gente diz aqui no Nordeste, na beira, esses aí não são ninguém para debater comigo em se tratando da família Bolsonaro. Sabe tudo isso que a gente conversou aqui, Rudney? É muito pior. É 10 vezes pior. O Brasil precisa se livrar dessa nuvem tóxica bolsonariana. Quando você convivia dentro da casa da família Bolsonaro, eu sei que quando se está no meio, às vezes as coisas acontecem e você não se impressiona, ou aquilo talvez não lhe impacte porque você está no meio. Mas chegou em algum momento, mesmo estando lá, mesmo convivendo com as ideias, ou até se aliando àquelas ideias, teve algo que você pode trazer na mente agora, que mesmo estando no contexto, lhe impactou pelo grau de problema que aquilo dali gerava nos bastidores? Você conhece a história da rã, né? Que colocaram na panela com água fria? Pronto, eu me senti aquela rã. Pegaram uma rã, botaram numa panela com água fria, botaram o fogo baixo, ela foi esquentando, esquentando, esquentando. Quando a rã quis pular, a energia dela já tinha sido drenada pela água quente, ela morreu cozinhada. A sorte que eu pulei. Nos últimos momentos, eu pulei da panela da água quente. Rudney, eu fui alguém que, em determinado momento, eu fui um dos mais influentes na República. Indiquei ministros, eu era um braço direito de um presidenciável que se tornou presidente. Senadores da República e governadores como o de Rondônia e de Roraima conseguiram chegar lá porque tiveram a minha intervenção. E muitos deputados federais. O próprio presidente da República, se não fosse uma manobra minha junto com Luciano Bivar e Antônio de Rueda, ele não tinha ido para o PSL, tinha atrapalhado tudo. Entre outras coisas que dá mais do que um livro, meu irmão, dá um filme. Você entra e aquilo não aparenta ser o que realmente é. Por quê? Porque a todo momento as pessoas estão usando máscaras. Eu não tinha experiência política, hoje eu tenho. Então, de repente, eu vejo pessoas aqui, eu não vou citar nome porque são irrelevantes, são insignificantes aqui do meu estado da Paraíba. Se sentem as pessoas mais importantes com a ligação de Flávio Bolsonaro. Se Flávio Bolsonaro ligasse para mim, eu vomitava. Se Jair Bolsonaro hoje ligasse para mim, Júlio, eu quero falar com você, eu iria. Mas eu iria para dizer tanta coisa, meu irmão. E também ouvi, para dizer, diga aí, meu irmão, tu tem um minuto de lucidez. Que doidice foi essa? Eu ia como psicólogo. Eu não ia mais como um eleitor. Mas o que é que acontece? Não é que tenha um momento. As coisas vão acontecendo até o ponto. Rudney, é como você ser chamado para uma festa. Rudney, vamos ali numa festa comigo? Ou vamos ali num evento comigo? Aí você não me conhece profundamente. Aí chega lá na festa, a música começa a tocar. Aí de repente eu boto aqui, não estou dizendo que aconteceu não, estou dizendo, eu boto aqui uma carreira de cocaína, aí de repente o povo começa a tirar a roupa ali, você diz, peraí bicho, tu me chamou pra quê? Eu digo, Rudney, a porta tá fechada e não tem como sair mais não. O máximo que tu pode fazer é ficar no canto da parede e dizer, ninguém toca em mim. É o máximo que tu pode fazer, foi o que eu fiz. Só que começou a coisas que, cara, não dava pra mim. Eu já não ria das piadas. Por exemplo, tem missões de ser cruel, eu não tenho esse talento. Eu não consigo interpretar um personagem. Marcelo Queiroga nunca viu esse lado do grupo Bolsonaro? Porque ele ainda continua fazendo a defesa de praticamente idolatria do grupo Bolsonaro. Ele nunca viu esse lado familiar, esse convívio, nunca teve esse convívio com o Bolsonaro para não ter entrado na consciência como o senhor entrou? Olha, eu não costumo comentar nada sobre as pessoas. Eu até aproveito a oportunidade para dizer, tenham um juízo, não comentem sobre mim. Quando alguém perguntar sobre Juliana, diga assim, o que eu vou dizer agora aqui. Eu não sou especialista em Queiroga. Diga assim, eu não sou especialista em Juliana. Porque eu não quero polarizar com esse tipo de gente. O que eu quero lhe dizer, meu irmão, aqui, aí eu estou deixando ele de lado, essa pessoa que você me disse, mas nós só conseguimos ver o que queremos.
Tem gente que viu e finge que não vê. Existem eleitores e aliados e bajuladores de Bolsonaro que são como cuscuz. O eleitor corno cuscuz. Ele vê, mas ele abafa. É isso. Não tem como não, meu irmão. Eu vou dar um exemplo aqui a você. Nós temos hoje um senador da República. Vamos colocar aqui, Julian Lemos. Muita gente diz, porra, você não viu? Não, eu não vi. O cara, porra, eu não era do meu político, de repente um cara gosta de mim, gente boa comigo, começa a ter uma amizade. Não era um negócio distante, não, pô. O cara dormia na minha casa. Em 2018, eu estava assistindo um jogo do Brasil na minha casa. A gente viajava junto, a gente passou 3 anos viajando junto. Cria uma amizade, um vínculo de amizade muito profunda. Né? Até uma vez um marqueteiro aqui de João Pessoa, o Lucas Salles, ele sabe disso. A primeira reunião que fui eu que fiz com o Jair, com o Lucas Salles, o Lucas Salles, quando saiu da reunião, disse, cara, Jair olha para tu como fosse um filho. Era uma confiança absoluta. Cuidava da agenda dele, cuidava da segurança dele, provei comida para ele, ele só comia se viesse da minha mão. Então é uma relação muito estreita. Mas daí, meu irmão, eu tinha um porquê de estar ali. Era uma construção. E eu não tinha tanta experiência política, enfim, mas... Porra, eu posso ter o direito de me enganar, mas eu vejo um senador que foi deputado tantas vezes. Eu fiquei até com vergonha alheia quando eu vi o senador da República aqui, eufórico, quase no êxtase, porque tinha acabado de receber uma ligação de Racha Master, porque estava vindo para o maior São João de Campina Grande. Vergonha alheia. Peraí, eu não entendo. Racha Master. Master. É Flávio Bolsonaro. Racha Master é Flávio Bolsonaro. Flávio Rachadinha. Flávio Trambique. Eu estou falando desse aí. Então, esse senador é eufórico, porque Flávio está vindo para o São João. Porra, cara. Não sabe o que está acontecendo? Sabe. Agora eu te pergunto. Aí eu te pergunto e pergunto a você. Isso é cumplicidade, identidade psicológica ou psíquica? Isso é identidade de bandeiras, de caráter. Isso é o quê? Porque hoje eu compreendo que você votar no 17 poderia ser uma dúvida, um engano. Você pode votar uma vez errado, não pode? Pode. Eita, eu votei errado, não vota de novo, não. Flávio é que fazia diferente. Flávio fazia umas votações lá e a gente... Eu quero sair, ele dizia, eu votei errado. Aí agora 22. Aí ele votava de novo. Aí o cara hoje vota no 22. Votou 22 em 2020... E vai votar de novo pela terceira vez. Então, meu irmão, você aqui é a mesma coisa de você negar a verdade 3 vezes como Pedro. Você está negando 3 vezes. Eu não. Eu me dissatei do banco e disse, eu vou continuar aqui apoiando o governo do Brasil naquilo que for interessante, mas eu não faço parte disso, não. Eu compreendo que o governo de Jair Bolsonaro é um governo assassino, porque ele mata pessoas. É um governo que promove a guerra, a desunião. E... chegou a um ponto que eu jamais imaginei, cara. Rir da morte das pessoas e, acima de tudo, destruir a credibilidade das instituições religiosas. A entrada de Bolsonaro no cenário, de fato, nacional, depois que ele virou presidente, pode ter criado um mal irreversível na sociedade brasileira? Eu vou mais além. O bolsonarismo, através de Bolsonaro, gerou um dano em parte da geração do Brasil irreversível. Vai demorar muito. Mas assim, muito. Eu estou falando aqui de 20 anos, talvez 30 anos, para limpar as penas de parte da sociedade brasileira que está perdida. Não tem mais jeito. Eu estou lhe dizendo que parte da sociedade brasileira, não sei se o percentual de 10%, 15%, não tem mais volta. Não tem mais volta. Eles estão num nível que, se pegar Flávio Bolsonaro na cama com outro homem, ou roubando, eles vão dizer que é IA, vão dizer que é montagem, vão dizer que é estratégia. Não há, porque não existe cura para quando não se tem autoconsciência. Isso é feito você para alcoólatras anônimos. Se você não tiver consciência que você é alcoólatra, você vai morrer na cana. Cara, a mente mente e as pessoas estão em cima de uma ilusão. Tu sabe por que as pessoas têm raiva do que eu falo às vezes, Rodinei? Não é porque eu falo a verdade. A verdade não dói, não. Tu sabe o que é que dói? É você ver o castelo de ilusão sendo destruído. Por exemplo, você chega para alguém que pode ser homem ou mulher que está sendo traído, está lá namorando com um vigarista ou com uma vigarista. Aí você diz, cara, sai fora que esse negócio... O cara fica com raiva de você. Você está falando a verdade, mas não é a verdade que está incomodando ele. É porque ele tem naquela pessoa ali um modelo e ele não acredita que aquela pessoa é capaz de gerar uma desmoralização para ele.
É isso que acontece hoje com o bolsonarista. O senhor já começou a planejar ou a idealizar como é que o senhor vai disputar o mandato de deputado federal, voltar a estar lá naquela tribuna da Câmara Federal, com discursos importantes como o senhor já teve, agora com outro perfil, e como é que o senhor já começa a projetar isso para convencer aos seus novos eleitores, porque para ser eleitor dessa vez de Julian Lemos, tem que ter uma mentalidade diferente do que aqueles lá de 2018 tiveram. Como é que o senhor traça já o seu novo projeto baseado na sua nova mentalidade para novos eleitores no estado da Paraíba? O meu plano é só se comunicar, Rodney. Não tem fórmula não, cara. É só se comunicar. Eu me comunico, as pessoas vão se conectando. A rede social hoje, quem sabe utilizar, e eu sou hoje disparado a figura política de maior visibilidade em todo o Brasil, aqui da Paraíba, sou eu. Não existe ninguém aqui. Não tem governador, não tem senador, não tem deputado orgânico. Não tem deputado com mandato aqui ou influenciador político que tenha mais visibilidade e mais projeção organicamente e só comigo, sem collab, do que Julian Lemos. Então isso é uma forma de comunicação, não é? Enquanto eu poderia passar um dia inteiro para entrar em 20 casas, eu entro em 1000 com o vídeo. Qualquer coisa que eu faço hoje vai de 100 a 1,5 milhão, 2 milhões de visualizações só na minha página, fora o que é compartilhado. Essa sua entrevista aqui, isso vai ser um sucesso, você vai ver. Talvez seja, eu digo aqui com humildade, mas com total racionalidade, que pode ser a entrevista de maior visibilidade que você vai ter. Por quê? Porque eu falo aquilo que as pessoas se comunicam. Eu me comunico com as pessoas. E eu me comunico através de camadas. Eu não fico querendo mostrar um personagem. Eu estou vendo aqui já alguns pré-candidatos a deputados federais em cima de um produto. Eu não sou produto. Eu sou o que eu sou. Ontem, sabe o que eu fiz? Um negócio que é impensado. É impensado. Um cara pegar um vídeo de uma fala preconceituosa, estúpida, minha, de 2019, e eu dizendo, olha esse cara aí, eu não me conheço nele não. E quem é que faz um negócio desse? Você quer botar os seus erros para baixo do tapete? Eu não. Eu digo, olha, eu não sou eu não, porque, pra você ter ideia, Rodney, eu não tenho nenhuma foto minha enquanto era deputado. Você sabe por quê? Porque eu não gosto da imagem. Olha que coisa. Eu não consigo me ver naquela imagem daquela pessoa. Era como se fosse uma pessoa que eu não conheço. Essa pessoa aqui é a roupa que eu me visto hoje. Olha que coisa interessante. Esse é o perfil interno do Julian Lemos. Eu, na realidade, eu vou dar um exemplo a você. É incompatível um bolsonarista conectado com a natureza. Ele não liga. Por exemplo, Bolsonaro é uma pessoa que tinha problemas profundos e uma rejeição e um asno com os povos originários. Ele dizia, eu não dou mais um centímetro de terra. Bolsonaro era alguém que disse a mim que quando ele fosse presidente, né, ainda bem que ele não fez isso, ele ia acabar com todos os cursos de filosofia das universidades. Veja só, cara, a filosofia é a mãe de todas as outras profissões, através dali do questionamento. A filosofia é incrível, e ele dizia isso. Então é um homem totalmente contra a expansão de pensamento e autoconsciência. A minha fórmula, Rodinei, é apenas me comunicar, cara. Eu tenho um celular, eu não tenho como competir com um irmão de um presidente da Assembleia Legislativa, com um deputado como Hugo Mota, com o Damião Feliciano, que é alguém que tem um filho que é ministro. Eu não tenho como competir com isso. Agora, nós tivemos aí quase 800 mil pessoas na Paraíba que deixaram de votar porque não viram opção. Eu quero me colocar como opção. Por exemplo, o senhor citou alguma questão aí de uma situação no elevador, que a pessoa teve ranço a lhe olhar. Mas já aconteceu o inverso? Pessoas que, quando o senhor começou a falar, a levar a mensagem real do que o senhor viveu, de tudo aquilo que o senhor acreditou e viu depois que não era a verdade dos fatos, já teve algum bolsonarista que caiu na real e lhe disse isso? Olha, eu também via dessa forma, e depois que você abriu meus olhos, eu começo a ver a realidade de outra forma. Chegou a acontecer isso já com o senhor? Todos os dias, em todos os lugares. Todos os dias, em todos os lugares. Qualquer tipo de classe social. Eu fui em São Paulo recentemente gravar uns podcasts, eu desci na 25 de março, eu não andei, cara. Eu não cheguei nem a andar. Eu fiquei impressionado. Eu fui para Brasília outro dia, né, já 2 vezes recente, e
Todos os funcionários do Congresso. Não entravam no elevador, todos vinham me saudar. Eu entrei no shopping para jantar, o pessoal me parava dentro do shopping. Eu fiquei impressionado. Aqui, eu sou um cara hoje, não gosto de sair muito. Eu estou muito recluso por visão de mundo, tá? Eu não gosto muito de multidões por vários motivos. Então, eu acho que eu consigo ser enxergado mais pelas redes sociais. Eu estou impressionado com a quantidade de pessoas, desde policiais federais, donas de casa, médicos, pessoas simples, pessoas com carrinho na mão, numa padaria. Eu nunca tive a popularidade que eu tenho hoje. Eu nunca tive. Nas listas que a imprensa, que a própria classe política, que os estrategistas políticos, que os marqueteiros políticos colocam lá. Vamos lá, fazer a previsão aqui dos possíveis 12 eleitos para deputado federal. O senhor vai concordar comigo, o senhor deve entender onde eu quero chegar. Quando se faz aí qualquer tipo de projeção, ninguém coloca entre os 12 Julian Lemos. Coloca que talvez eleja até os 12 que já estão lá, se no máximo um dos que estão dos 12 perde e só entra um novo. Como é estar nesse cenário, o senhor buscar voltar ao mandato e ter esse bastidor que o senhor tem, que talvez isso às vezes não aparece na pesquisa eleitoral e que pode levar à surpresa do povo paraibano, lhe recolocando no mandato de deputado federal com esse novo perfil? Em 2018 eu não saía nem pesquisa. 2018 saía nem pesquisa. Você sabe como é feito pesquisa, né? Pesquisa alguém tem que pagar. Geralmente paga-se um instituto, aliás, paga-se a um instituto, ou governo, ou político, ou emissora, paga, e geralmente lá é colocado os nomes. Ninguém está lá porque é bonito, deixa de ser. Agora, existe lá nomes reais. Existe hoje 3, 4 deputados que realmente, eu posso dizer que estão reeleitos pelo volume, mas outros, por exemplo, eu não vou citar nomes aqui, de pessoas que foram citadas como possíveis candidatos que não chega nem a metade da visibilidade que eu tenho. Nem a hora metade. Não dá nem um caldo. E eu vou te falar uma coisa, cara. Eu, quando não era deputado, o povo dizia que eu não ia ter nem 10 mil votos, eu não dei nem a mínima. Aí depois eu fui eleito deputado, o povo depois vieram dizer que eu não me reelegi, eu também não dei a mínima, mas depois disseram que eu ia ter 1.000 votos, eu tive 37 mil votos. Tu quer que eu diga a verdade a tu? Eu não dou a mínima. Eu sou meio esquisito, cara. Eu não dou a mínima ao que dizem. Eu vou te falar uma coisa. Tu acha que um cara que hoje tem 50 anos, eu já sou avô, tenho 6 filhos, peso quase 100 quilos, sou um cara que eu não tenho uma dor de cabeça. Com 9 meses de idade, o médico disse à minha mãe que eu ia morrer. Disse, mãe, leva esse menino para casa, ele bota uma vela na mão dele, porque antigamente, você sabe, não tinha hospital, né? Ventilador era coisa de rico, datilografia era coisa de gênio. A gente não tinha acesso a nada, só comia uva e maçã quem estava doente. Então eu vim nasci numa rua chamada Buraco da Gia, peguei 3 pneumonia e morrer. Aí o médico disse, mãe, esse menino está morto. Minha mãe dizia, junto com meu pai, né, que eu só fazia abrir a boca e fechar feito um passarinho. Aí ela levou, foi para morrer, minha mãe saiu para fazer uma promessa em Bodocongó, na igreja de Bodocongó. Aí estou eu aqui, ó. Tu acha que eu dou a mínima, meu irmão? Se disser que eu ia morrer, eu estou aqui. Então, meu irmão, o que falam sobre mim, eu não dou a mínima. Agora, se tiver no meu destino, eu estou lá, viu? Ano que vem. E vou ser uma... Juliano, você pode prometer alguma coisa? Eu posso prometer fazer mais do que eu fiz. E fiz muita coisa, não é à toa que eu fui 2 vezes o mais bem avaliado pelo Congresso em Foco. E no final de 4 anos, eu fiquei entre os 100 do Congresso. Eu fiquei 2 vezes sendo o deputado mais bem avaliado aqui da Paraíba. Primeiro mandato. E no final de 4 anos, dos 15 parlamentares, eu fiquei entre os 3. Mas ser competente, fazer, cumprir, ser ético, isso não vale de nada. O que vale é você estar em um grupo político ou em polarizações, ou você ter muita grana. Eu não tenho nenhuma coisa nem outra. Mas hoje eu lhe digo, eu sou escutado hoje pelo lulista, pelo ateu, pelo crente, pelo macumbeiro, pelo gay, pelo cara antibolsonarista. Eu consigo me comunicar como nenhuma figura pública hoje. Isso é uma responsabilidade muito grande. Eu preciso e devo ser um exemplo. O senhor já se idealizou, acho que lógico que todo mundo cria na mente um ideal. O ideal seu hoje é voltar à Câmara Federal. O senhor já se imaginou voltando à Câmara Federal, na tribuna, com esse novo discurso, com essa nova forma? E aí eu não vou falar em promessa de campanha. O que o senhor promete a
a população paraibana que vai entregar com esse novo perfil de Julian Lemos sendo deputado federal? Eu tenho algumas coisas que ficaram pelo meio do caminho, mas que eu vinha fazendo de uma forma incrível. Nós temos um problema muito grave na sociedade hoje, que advém de uma mazela na nossa sociedade, entranhadas em comunidades evangélicas, dentro dos lares, dentro de gabinetes ou consultórios médicos, está por todo lugar, que é o abuso sexual infantil. Isso é muito mais grave do que se imagina, mas é muito mais grave. A cada 3 mulheres, uma será abusada até 18 anos. Existe algo, e já está sendo divulgado de forma muito tímida, que é um mercado. Existe um mercado, não brinque não, que pode ser superior a drogas no Brasil, que é o tráfico de crianças e tráfico de órgãos. Muita criança desaparece e não aparece. Não há condição de mexer nisso sem o poder. Eu seria capaz de dar minha vida por isso, cara. Isso dói na minha alma. Eu tive acesso a informações, eu tenho um vasto material muito pesado sobre isso. Existe um mercado e isso é uma coisa que eu quero continuar. Tem gente que morre no Brasil que não era para morrer, para que órgãos sejam comercializados? Muito. Agora, é um negócio que não adianta entrar sem poder. Você morre. Você não tem noção não, Rodney. Você não tem noção. Tem. Dá mais dinheiro do que tráfico. Uma criança pode ser vendida quantas vezes? Ela pode ser abusada, ela pode servir de escrava sexual e depois pode ter seus órgãos vendidos, pode ser levada para outro país, enfim, isso acontece muito. Vai ver quantas crianças desaparecem por aí. Isso acontece, eu falo, principalmente a questão de órgãos. Isso acontece frequentemente no Brasil e aqui próximo? No mundo. Próximo a gente? No mundo. É um mercado mundial. Mundial. Encomenda o tamanho, a idade, tudo isso aí. Tá? Isso aí tem várias coisas. Isso é uma das coisas. Eu tenho um projeto que eu ia dar início, né? Eu fui o deputado que mais investiu na história da segurança pública, feito por um parlamentar em todo o Brasil. Eu fui o único, 52 milhões. Eu fiz uma revolução aqui, embora seja totalmente ignorado por 90% das forças policiais, que foi uma das categorias mais, não vou dizer ingrata. Ela não reconhece quem trabalha por ela. Ela reconhece quem é bolsonarista. E eu não nasci para ser bolsonarista, nem lulista. Eu voto em Lula, mas eu não sou lulista. Eu voto em Lula por consciência. Mas eu não sou bajulador de Lula, nem de Bolsonaro. Eu não bajulo ninguém. Eu não quero nem que me bajule. Em relação... Eu tenho um projeto incrível, Rodinei. Eu quero construir, através de uma parceria, não só municipalista como com o governo, escolas classe A dentro de comunidades as mais pobres que existir. É como se fosse um experimento social, aonde o único patrimônio que todos nós temos de realidade, principalmente o pobre, é a família. Então eu pretendo fazer algo em escola, assim como existe hoje, no Altiplano Cabo Branco, dentro de uma comunidade. Eu tenho certeza que pode ser o traficante, pode ser o pai de família, ninguém risca uma parede dessa. Eu tenho uma ideia na cabeça que eu ia implementar isso. Não é caro não, viu, de fazer. Através das emendas dá para fazer isso, faz uma, faz outra, menos espera, a gente começa a mudar de dentro para fora uma questão cultural, né? Isso com assistência psicológica para identificar abusos sexuais, enfim. E quando eu falo dessa minha preocupação em relação ao abuso sexual, enfim, isso gera outras consequências na sociedade, depressão, suicídio, sabe? Isso é uma coisa muito grande que é ignorado. Nenhum governo vê essa chaga mortal danosa na sociedade à altura. Isso é levado. Lembra da história de Marajó, dele Marajó? Já ninguém fala mais. Aí veio Damares com aquela história agora, ninguém fala mais. Aí o desembargador que pegou, perdoou lá o cara que abusou de uma criança que já tinha sido vítima de um, de outro. Isso sempre vem de uma... Aí a gente vai ficando insensível, mas precisa-se de uma voz, e eu fui essa voz no Congresso. O bolsonarismo, ele é leniente com o abuso sexual no Brasil. Quem está dizendo sou eu. Porque quando eu fui relator de uma das leis mais duras do Congresso,
Jair Bolsonaro mandou 3 representantes do Palácio do Planalto falar comigo. Bolsonaro dizia a mim, eu olho isso com muito cuidado porque pode servir como instrumento de vingança. Bolsonaro é um cara que a forma dele falar é uma forma de quem flerta com a pedofilia. Lembra da história lá do... Aquela história lá no Pará. Pintou um clima, tal, aquela coisa toda. Bolsonaro é um cara pornográfico. Ele é pornográfico. E isso, pelo próprio comportamento dele... Hoje eu analiso, né? Hoje eu estou aqui, através de uma leitura psicológica e psiquiátrica, eu olho e eu vejo isso nele. E todo o entorno dele. Só para você ter ideia, quando eu colhi as assinaturas para uma CPI para investigar crimes cibernéticos, eu vi uma resistência profunda na Câmara dos Deputados. Do presidente da Câmara, Arthur Lira, de Jair Bolsonaro, e de toda a bancada de direita. Quem me apoiou integralmente, eu preciso fazer esse registro, é o pessoal do campo progressista de esquerda. 100%. Então, eu preciso voltar. Agora, tem algo que eu quero finalizar dizendo o seguinte. Muito e tão grave quanto é isso que se criou hoje dentro da sociedade. Esse ódio, esse preconceito com quem pensa diferente. Hoje, praticamente, o Brasil se encaminhando para uma teocracia, onde um presidente, um candidato a presidente, enquanto tem um presidente que diz, olha, eu não quero me envolver com questões religiosas para não ser oportunista, como o Lula faz, nós temos um criminoso flertando com as igrejas constantemente. Olha, Rodinei, eu já disse isso e vou reafirmar. Os pastores evangélicos que hoje chancelam o bolsonarismo, aconteceu com Jair Bolsonaro, e hoje fazem com o Flávio Bolsonaro, são culpados. Estão querendo o bônus, mas vão ficar com o ônus também, da história. Isso é algo irreversível. Esses mercenários que usam suas igrejas como palanques eleitorais, fazendo proselitismo político, os evangélicos sérios desse Brasil precisam repudiar isso. Os pastores que estão levando candidatos, pode ser quem for. Eu digo isso porque eu fui membro de uma das igrejas, uma das maiores igrejas de uma pessoa, nunca subi no púlpito para pedir voto. E eu tenho uma relação estreita com o pastor da igreja, hoje eu não faço parte. Não quero entrar nos pormenores aqui, mas se seu pastor hoje leva político para dentro da igreja, rechace isso. Michele Bolsonaro engana a sociedade evangélica brasileira? Ela é o que a sociedade evangélica quer. Eu não posso ser grosso. Entenda. Se ela fosse um homem, era mais fácil eu pegar ela pelo jeito aqui. E Michele Bolsonaro está fazendo um jogo que ninguém sabe fazer. Eu já falei que Michele não é aquilo. Mas ela também não é como Bolsonaro nem como Flávio. Michele dá sinais. Michele não apoia Flávio para presidente. Michele está calada na dela. Michele não apoia Carlos Bolsonaro. Michele faz aquela imagem de mulher que cuida do marido. Michele está fazendo um jogo de profissional. Mas eu dou razão a ela. Eu tenho diferenças totais com ela. Eu não tenho nada que me aproxime a ela. Mas eu entendo o jogo dela. Michele Bolsonaro, ela foi pisada no pescoço por aquela família muitas vezes. E ela tem que escapar, meu irmão. Se ela tiver juízo, ela faz o dela, se elege senadora e vai cuidar na vida dela. Michele disse não a Flávio Bolsonaro e a esse projeto da família Bolsonaro porque ela sabe que se ela entrar, ela se atola até o pescoço. Se Michele virasse presidente, pelo contexto que o senhor conhece, na base da família, o senhor acha que ela rompia com o grupo Bolsonaro? Não tem condições não, era incompatível. Michele não se deixaria colocar uma coleira. Nem por Flávio Bolsonaro. Jair não aceitaria nunca. Primeiro que a família de Jair Bolsonaro não entende que ela seja uma Bolsonaro. Ela é apenas mulher do pai. Como ele teve várias. Ela é apenas uma mulher do pai, ela não é o Bolsonaro. Bolsonaro é do sangue de Jair. E eu já falei isso já falei isso várias vezes, Rodinei. Nunca Jair ia apoiar ninguém. O povo vai caiado, não vai. Bolsonaro hoje e a família prefere que Lula vença. E eles fiquem com esse espólio, com esse ativo político deles, para depois votar de novo. Hoje a importância da reeleição de Lula é muito mais do que você imagina. E vou lhe dizer, viu? Votem em quem estão aliados com Lula hoje, se quiser que Lula vença a eleição e não seja caçado amanhã.
porque a armação que estão se fazendo é para caçar o mandato de Lula. Ou para gerar uma manobra e tirar o poder do presidente e se tornar, de fato, um parlamentarismo hoje. Preste bem atenção. Votem candidatos alinhados com Lula, porque se Lula vencer a eleição, vão buscar dar um golpe em Lula ou fazer uma manobra dentro do Congresso para que o presidente não tenha mais poder e, de fato, tenhamos um governo parlamentarista, que hoje é semi-parlamentarista. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Pela força do Congresso. É o golpe institucional. E o Brasil e o Congresso é perito nisso. Por isso eu me coloco aqui como alguém para estar nas fileiras, literalmente, da estabilidade do Brasil na reeleição de Lula. E aqui na Paraíba não tem. Aqui eu tenho humildade de dizer, aqui tem um caboclo que vai ser eleito aqui, chama-se Ricardo Coutinho. Ele é um cara de esquerda raiz, inteligente, vai somar no Congresso. O que ele faz, eu faço, agora o que eu faço, ele não faz. Que é exatamente conhecer a estrutura do bolsonarismo. Entendeu? É uma dobrada de Torá. Agora é onde eu entro, ele não entra. Para a gente fechar a tal da política de hoje, eu vou deixar esse espaço para o senhor deixar um recado para tudo que o senhor trouxe aí de informação de hoje, para aquele bolsonarista que ainda não viu o que Julian Lemos viu. Ô, meu irmão, não sou seu inimigo, você não é meu. Nós somos irmãos da Paraíba. Mas eu entrei em lugares e vi coisas que você não viu. Você não tem nada a perder. Pare e pense. Se olhe no espelho e veja quem observa seu olhar. Pense. Não é sobre Lula, não é sobre Bolsonaro. É sobre o modelo de civilização. Lula vai passar, Bolsonaro vai passar, mas as nossas ações vão repercutir por gerações. Julian, você vota em Lula por quê? Porque, cara, é o cara da democracia, é o cara que vai fazer com que a social-democracia permaneça no Brasil. Flávio é uma furada. Nós estamos lidando com um filho de um estado, de uma escola, onde a política do Rio de Janeiro é a pior desse país. Não, toda a política do Brasil, por todo canto, é coisa absurda. Mas o Rio de Janeiro é o esgoto da política nacional. E Flávio Bolsonaro, a escola dele foi lá. É um cara que, enquanto senador de um governo de um presidente, como que foi o pai dele, ele operou tudo que podia. Aquela mansão não foi comprada. Aquilo ali foi um arrumado de uma bela propina. Uma mansão que era 12, 14, ficou por 6. Pegou um empréstimo de menos de 3% ao ano, que não existe esse juro em canto nenhum, para pagar a mansão que ia ser financiada em 25 anos, pagou com 2 anos. Desperte. Olha, por que é Flávio Rachadinha? Porque um cara com mais de 15 homicídios como Queiroz era o operador, junto com pessoas da família, com família de Adriano, da Nóbrega, que era matador, tudo dentro do gabinete de Flávio. Flávio foi homenagear esse assassino. É um cara que tem entranhado as milícias, cara de um caráter corrupto. Aí você vem agora para uma relação como um dos cabeças, né? Flávio teve influência em todos os governadores recentes que foram presos, relação estreita com o presidente da Assembleia que está preso, que era um dos braços do Comando Vermelho político no Rio de Janeiro, com mais outro também, que era o cara lá das joias. Flávio é isso. Tá tudo aí escrito, tá tudo em cima da mesa. E você ainda não consegue enxergar, não é Lula. O seu problema não é a corrupção, é porque é Lula. Você criou uma antipatia, eu te pergunto, esse ódio por Lula vale a pena? Eleger Flávio Bolsonaro, lutar a favor desse homem hoje, é um suicídio do nosso Brasil. E outra, não é Lula e Bolsonaro, não é Lula ou a família Bolsonaro, Flávio, é um modelo de civilização. Ninguém aguenta mais, sabe? O evangélico ser intolerante, sabe? Querer destruir o matriz africana, os irmãos da macumba. Ninguém aguenta mais, sabe? O preconceito sobre usos e costumes. Nós temos temas importantes, inclusive a questão da liberação da cannabis, das terapias psicodélicas junto ao Congresso, que isso é questão de saúde, e através de um discurso ideológico isso é travado. Não é uma questão de drogas, é uma questão de saúde mental.
Nós temos assuntos importantes e tudo isso está sendo travado. Por quê? Olha só o discurso hoje. Qual é a bandeira qual é hoje o plano de governo de Flávio Bolsonaro? Soltar o pai, entregar o Brasil aos Estados Unidos e tirar o PT. Qual é o plano de país? Qual é a ideia para a educação? Não tem. É rebolando, dançando, fazendo munganga. Olha o nível baixo, olha só, olha o nível baixo da classe política bolsonarista. Olha o nível baixo. Olha o nível baixo. Não dá para nominar. Se você olhar aqui na Paraíba, o que é que esses parlamentares fizeram? Nada. É só palavras de ordem, agressividade, etc, etc. O bolsonarismo acabou, rapaz. Bolsonarismo, olha só, Bolsonaro soltou o bolsonarismo. O que tem aí hoje é uma aberração do que foi criado pelo sentimento de mudança. É o que eu tenho para lhe dizer é o seguinte, desperte. Desperte. Não é feio você pegar, reconhecer o erro e voltar, não, cara. Eu fiz isso aqui e tô ótimo. É isso. E finalizo dizendo o seguinte. Eu estou apto, experiente, consciente de que um trabalho meu hoje na Câmara Federal, acima de tudo, além de tudo aquilo que eu narrei aqui, que eu posso fazer e vinha fazendo, né? Cara, é combater essa ignorância. Mas no campo das ideias, de forma firme e forte. Eu não estou atrás de emprego, não, Rudney. Eu não consigo dormir, irmão, sabendo que posso fazer orientar as pessoas. É isso. Julian Lemos, ex-deputado federal. Primeiro suplente. Não tenho dúvida em que todo esse trabalho que foi feito no passado, agora com essa nova característica, com esse novo estilo, Julian Lemos, a Paraíba e o Brasil precisa dessa nova forma de estar à frente das preocupações da sociedade brasileira e paraibana. Agradecer a você por ter aceitado o nosso convite, ter estado aqui conosco no Natal da Política, e não tenho dúvida alguma que essa entrevista vai ser uma grande repercussão, não só na Paraíba, mas também em todo o Brasil. Obrigado a você. Eu que agradeço. Até a próxima. Julian Lemos foi o nosso convidado de hoje aqui na Natal da Política e nos moídos que ela traz. Voltaremos na próxima sexta-feira, pontualmente às 18 horas, com muito mais novidades, com o debate da política e com as repercussões que esse programa tem trazido por todo o estado. Um abraço a todos. Tchau, tchau.